Eles serão totalmente eliminados e varridos da face da terra de maneira definitiva e permanente, sem deixar nenhum rastro para trás. Enquanto isso, Neus e Abreu continuam aumentando suas forças militares na região, com o porta-aviões USS Abraham Lincoln previsto para chegar ainda esta semana às águas do Oriente Médio. Vamos agora para Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aceitou o convite do presidente Trump para integrar o recém-formado Conselho da Paz. Agora, o presidente pressiona pela segunda fase do cessar-fogo em Gaza. Autoridades israelenses afirmam que o impasse ajuda o Hamas, não Israel. A pausa permite que o grupo receba ajuda e financiamento, reconstrua forças e amplie seu controle. Bem-vindo de volta ao ILTV. Sou Calevon David, ao vivo de Israel, trazendo as principais manchetes da região. Agora são pouco mais de 7 da manhã em Nova York e passadas 14 horas local. Aqui em Israel, e aqui estão os últimos desdobramentos desta hora. O presidente Donald Trump fez um dos seus alertas mais duros até agora ao Irã, dizendo que se a República Islâmica tentar assassiná-lo, os Estados Unidos responderão. Eles serão totalmente eliminados e varridos da face da terra de maneira definitiva e permanente, sem deixar nenhum rastro para trás. Este é o nosso maravilhoso e vibrante planeta Terra, um mundo cheio de vida que flutua no espaço. Se eu estivesse aqui e eles estivessem fazendo essa ameaça a alguém, mesmo que não fosse um presidente, mas alguém como fizeram comigo, eu certamente os atingiria com muita força. Mas eu tenho instruções muito firmes. Se algo acontecer, eles serão varridos da face da terra. Os comentários de Trump seguem relatos de que o Irã o alertou contra ações contra o líder supremo Ayatollah Khamenei, vendo isso como motivo para uma guerra total. Embora Trump tenha dito que opções militares fortes continuam disponíveis, ele não ordenou um ataque. E permanece incerto, neste momento, até onde Washington está disposto a ir se a liderança do Irã continuar ameaçando líderes americanos e massacrando seu próprio povo que se opõe ao regime do Ayatollah. Enquanto isso, Neus e Abreu continuam aumentando suas forças militares na região, com o porta-aviões USS Abraham Lincoln previsto para chegar ainda esta semana às águas do Oriente Médio. Vamos agora para Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aceitou o convite do presidente Trump para integrar o recém-formado Conselho da Paz, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Agora, essa iniciativa, liderada e presidida vitaliciamente pelo presidente Trump, tem como objetivo resolver conflitos globais, com um foco inicial na faixa de Gaza. Israel se juntará à Argentina, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Kosovo e Vietnã ao aceitar o convite. Suécia, Noruega e França recusaram participar, enquanto outros países ainda estão avaliando a proposta. Alguns estariam preocupados com o convite estendido ao presidente russo Vladimir Putin. Agora, o Conselho da Paz deve supervisionar o Conselho Executivo que administra Gaza, o qual inclui autoridades da Turquia e do Catar. Isso apesar das objeções de Israel à inclusão deles. Diplomatas alertaram que a novidade pode minar o papel das Nações Unidas, mas seus apoiadores dizem que pode oferecer um novo caminho. Para resolver conflitos internacionais, ao falar com repórteres sobre essas preocupações, Trump denunciou a ONU por ser inútil. Você quer que o seu próprio Conselho da Paz substitua a ONU? Bem, Mike, quero dizer a ONU simplesmente não tem sido muito útil. Sou um grande fã da ONU. Potencial, mas nunca correspondeu ao seu potencial. A ONU, todos deveriam ter se acertado. Eles deveriam ser capazes de resolver essas guerras. Acredito que você tem que deixar a ONU continuar, porque o potencial é tão grande. Agora, o presidente pressiona pela segunda fase do cessar-fogo em Gaza.
Autoridades israelenses afirmam que o impasse ajuda o Hamas, não Israel. A pausa permite que o grupo receba ajuda e financiamento, reconstrua forças e amplie seu controle. Autoridades dizem que a fase 2 exigiria o desarmamento do Hamas e o fim de sua infraestrutura militar, algo improvável de ser aceito. Então, o Hamas teria um prazo após o qual Israel retomaria a ação militar. As autoridades do governo de Israel também enfatizaram de maneira clara que nenhuma entidade ou agente externo pode impor o processo de desmilitarização da região de Gaza. Enquanto isso, o Hamas não devolveu o corpo do último refém, o sargento Ron Gvili, condição para avançar para a fase 2. Trump diz que os EUs acreditam saber onde estão os restos de Gvili em Gaza. Autoridades israelenses ficaram surpresas, pois conhecem apenas a área geral da queda. Acompanhe agora mais detalhes sobre o ZEU a seguir. Ele é coronel aposentado do Exército, Rich Altzen, pesquisador sênior no Atlantic Council. Rich, obrigado por se juntar a nós. Agora, você ouviu os comentários do presidente Trump, uma reação também aos fortes comentários do líder supremo. Será que essa troca nos aproxima de uma cooperação militar israelense, quer dizer, americana? Ação militar contra o regime iraniano? Bom, é ótimo estar com você, Caleb. Eu não acho. Os movimentos militares, o envio de ativos navais adicionais, obviamente criam a possibilidade de que possamos atacar, mas eu acho que existe uma narrativa que acontece em público e uma espécie de troca de farpas entre cada lado. Há todo um outro nível de comunicação entre esses dois por meio de canais paralelos e nações europeias. Isso tem a ver com a repressão iraniana a dissidentes e as ameaças constantes aos nossos aliados regionais, como Israel. As linhas vermelhas estão postas. É verdade. Quer dizer, Trump não está errado. Já houve casos em épocas anteriores em que o regime iraniano ameaçou presidentes americanos. Acredito que George Bush, por exemplo, foi alvo de ameaças verbais. Isso não é uma coisa inteligente a se fazer por parte dos iranianos. Também não acredito que haja uma intenção real por parte dos Israel de eliminar Khamenei. Governo, trata-se do que o Estado e suas ações militares fazem e a ameaça que isso representa aos interesses dos Al-Muqaddah. É abaixo do nível público que as ameaças e as reais chances de escalada ou desescalada estão ocorrendo. Certo. Então você acredita que eliminar Khamenei não é um objetivo, pelo menos neste momento, do ZEUA? Então, dê-nos uma ideia de que tipo de ação o ZEUA poderiam tomar. Seria ótimo. Bem, se Trump ultrapassar a barreira e decidir que deseja intervir decisivamente nos levantes contra o regime iraniano, que estão associados à IRGC, isso seria verdade. A República Islâmica, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, porque se trata de um exército paralelo, como você sabe, no sistema iraniano eles têm uma espécie de exército normal que simplesmente não está tão alinhado ideologicamente, embora, obviamente, eles defenderão o país se forem chamados a fazê-lo. A IRGC é a força bruta do regime indo atrás dos braços armados. Isso, e já fizemos isso antes com o Qasem Soleimani, com os líderes dos braços armados que atuam no Iraque, no Iêmen e em outros lugares. É isso que eu acho que ele faria. Ele enfraqueceria a ala militar dos elementos mais radicais dentro do governo iraniano. O próprio Khamenei, um homem muito velho, muito simbólico, eu não acho que ele seja a chave para saber se eles conseguirão continuar reprimindo o descontentamento popular que tem surgido nos últimos meses. Certo. Então atacar instalações da IRGC, por exemplo. Que tipo de resposta? Quero dizer, o regime deixou claro que atacar o Ayatollah Khamenei significaria guerra total. Que tipo de resposta se espera se os Ewal decidissem atacar essas instalações da IRGC?
Vimos uma resposta mais limitada, quase simbólica do Irã. Eles não quiseram escalar o conflito no ano passado, depois que as instalações nucleares foram atacadas. Desta vez, até onde você acha que eles iriam? Bem, isso é interessante. Estamos falando de uma potência regional que, de certa forma, negligenciou suas forças militares convencionais nos últimos 40 anos. Eles realmente não têm muita força aérea para se falar. Sabe, eles não têm um grande número de divisões blindadas ou mesmo divisões de infantaria que poderiam enviar para um país vizinho ou uma força naval que pudesse atacar os EUA. Fora alguns navios pequenos, e o que os iranianos sabem fazer bem e o que eles mais preferem é a guerra assimétrica. E com isso, parte ocorre no campo cibernético. Parte disso seriam assassinatos e sabotagem. Eu espero plenamente que, com as fronteiras abertas, sob a presidência Biden nos Estados Unidos, há dezenas ou centenas de agentes adormecidos iranianos espalhados pelo país que poderiam realizar assassinatos e sabotagens contra a infraestrutura crítica. Existe também a possibilidade de minas flutuantes e ataques suicidas contra forças navais. Um motivo para retirarmos tropas do Catar com o aumento das tensões foi reduzir nossa vulnerabilidade. Quando o Irã atacou Israel, não possuía drones ou mísseis superfície suficientes para vencer as defesas de Israel, dos Peshmerga e de seus aliados. Para alvos mais próximos como o Catar, ainda existem pontos vulneráveis onde os Peshmerga poderiam ser atingidos. Suspeito que seria assimetricamente. Eles vão chamar de guerra total, mas na realidade o Irã não é capaz de travar uma guerra total. No entanto, eles poderiam dar golpes assimétricos e dolorosos, e Trump tenta dissuadir isso. Agora sabemos que o porta-aviões Abraham Lincoln está a caminho, devendo chegar por aqui a qualquer momento. Os EUA têm neste momento, ou quando terão forças suficientes para dissuadir esse tipo de ataque contra esses chamados alvos vulneráveis? Por exemplo, na região, talvez a base de Al-Udeid no Catar, quando os EUA estarão prontos para isso. Relatos indicam que Netanyahu temia que essas forças não estivessem prontas para fornecer a defesa aérea necessária de Israel, como fizeram no ano passado. Certo. Bem, sim, esse é um bom ponto e acho que tornou-se mais complicado. Essa coalizão de defesa aérea do Oriente Médio que os EUA montaram ficou nos últimos meses um pouco mais complicada. Ainda temos o comando e controle disso, mas a política ficou um pouco mais delicada, na minha opinião, especialmente depois do ataque israelense em Doha, no Catar, que realmente deixou vários aliados árabes inquietos, que agora estão tão preocupados, acredito, com o colapso do Irã quanto com a ameaça iraniana contra Israel. Então a situação política piorou. Acho que os ativos de defesa deles são suficientes neste momento, porque as capacidades que os iranianos podem empregar estão mais limitadas depois de combates dos últimos 6 meses a 1 ano. Então, é muito interessante. E quanto à sua pergunta sobre dissuasão, acho que há uma quantidade significativa, suficiente de ativos militares na região agora, pelo menos depois da chegada do novo grupo de porta-aviões, para dissuadir esse tipo de ataque contra o Catar ou até mesmo Israel. Mas Trump está fazendo algo um pouco mais difícil. Ele tenta também impedir que o regime iraniano massacre os dissidentes que se levantaram contra ele. Isso é suficiente para consegui-lo? Sou um pouco menos otimista nesse ponto, pois já vimos esse filme antes. Já vimos o regime iraniano parecer que estava cambaleando e vacilando à beira do colapso e a jovem geração de iranianos muito conscientes protestando e tentando se livrar desse regime incrivelmente ruim e opressor, e então os capangas das ruas aparecem. E mesmo que não sejam execuções públicas, há espancamentos, prisões, e eu não sei se temos força militar suficiente para impedi-los de fazer isso. Então, provavelmente, vamos perder esse nível do jogo de dissuasão, mas acho que estamos em posição de dissuadir aqueles outros tipos de ataques que vimos anteriormente contra Israel e também contra ativos americanos na região. Rashad, eles perguntam a você, Steve Witkoff, falando em uma conferência na Flórida outro dia, falou sobre a opção de manter viva a opção da diplomacia, com o regime iraniano.
Posso dizer que isso não foi muito bem recebido, certamente em alguns setores em Israel e certamente entre alguns iranianos, tanto no Irã quanto no exterior. Além disso, né, o fato de Witkoff não ter mencionado, dissuadir o ataque iraniano, os ataques do regime iraniano contra os manifestantes ou a revolta, como um dos objetivos da diplomacia. Então, eu quero saber a sua resposta sobre isso. Quer dizer, será que o governo Trump está realmente preparado? Você acha que a diplomacia é uma opção real com esse regime e acha que o governo Trump insistiria, como você disse, em proteger o povo do Irã do regime como uma das condições dessa diplomacia? Bem, Trump tem seu próprio estilo único de diplomacia, não é? Certo? Então, ele faz diplomacia por meio do Twitter. No sistema dos né, tradicionalmente, especialmente na Guerra Fria e um pouco depois, sofremos a ilusão de que as opções são mutuamente exclusivas. Ou você usa a força ou a diplomacia. Então, é lutar ou conversar. Na realidade, Israel faz isso muito bem. É lutar, conversar, lutar, conversar, lutar, conversar. Não é só lutar ou só conversar. Eu acho que Trump está conversando. Ele está conversando através dos seus tweets e eu concordo com o Witkoff nisso, aliás. Acho que mesmo quando você impõe uma dor bastante séria, econômica e militarmente a um alvo, você precisa conversar. Porque, no fim das contas, não é só a punição que é o objetivo. O objetivo é a mudança. Seja mudar algo que eles estão fazendo, que é coerção, ou impedir algo que eles acham que vão fazer, que é dissuasão. Ou melhor, eu deveria ter dito que é coerção e dissuasão. E eu acho que Trump é realmente um mestre nisso. Eu acho que o Witkoff, em nome de Trump, e o próprio Trump, estão engajados em uma forma de diplomacia e acho isso inteligente. No fim das contas, não tenho certeza se ele quer destruir pessoalmente o Khamenei. Acho que ele quer restringir e mudar o comportamento do regime. Lembre-se de que um dos principais modelos dele ao pensar sobre isso é o que fizemos com o Iraque. Depois da Primeira Guerra do Golfo, mantivemos o Iraque e Saddam Hussein sob um conjunto de sanções. Nós o mantivemos, por assim dizer, em uma caixa, porque ele estava contido no norte pela Operação Northern Watch e no sul pela Southern Watch. E na visão de mundo de Trump, foi um erro enorme ter invadido em 2003 e arcado com todos os custos de uma verdadeira mudança de regime. Não acho que ele esteja buscando uma mudança de regime, e se ele busca coerção ou dissuasão do regime, isso só pode ser feito se você ainda estiver dialogando. Então, sim, eu realmente acho, do ponto de vista teórico, ele está certo em afirmar isso, ambos, e acho que ele faz isso de forma muito mais eficaz do que presidentes americanos anteriores já fizeram. Certo. Bem, há céticos sobre se é provável que haja mudança real vinda do Ayatollah Khamenei. Mas, é claro, as opiniões podem divergir sobre isso. Quero passar para a situação em Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu concordando em se juntar ao Conselho da Paz, mas ele se manifestou esta semana e disse que há discordância com o governo Trump. Sobre a inclusão da Turquia e do Catar, pelo menos na administração de Gaza, e certamente não em qualquer participação deles. Colocando tropas em solo na faixa de Gaza, quero saber a sua opinião sobre isso. Isso é uma questão? Quão importante é isso como um ponto de divisão entre Israel e o governo Trump à medida que a segunda fase avança? Bem, como você sabe, já servi tanto na Turquia quanto em Israel, e sou um dos poucos americanos que realmente deseja que o relacionamento entre os dois países seja muito forte e que quer que os Estados Unidos sejam, por assim dizer, um bom irmão mais velho para ambos os países. Então, estou com Trump nessa. Mas tenho que dizer, neste momento, com certeza, qualquer inclusão de tropas turcas em uma força militar em Gaza não me parece uma decisão sábia ou prudente. Vamos reconhecer que a Turquia tem muitos recursos a oferecer diplomaticamente e economicamente em termos de empresas de construção e coisas desse tipo. Ela pode desempenhar um papel importante e positivo na reconstrução de Gaza, uma vez que as negociações e uma nova estrutura de governança pós-Hamas estejam estabelecidas. Mas veja, tropas turcas em solo em Gaza, mesmo que fossem aceitas pelos locais, seriam incendiárias no contexto regional. E, francamente, há muitas coisas que poderiam dar errado com isso, mesmo que Jerusalém e Ankara tivessem boa vontade ao entrar nessa situação. Então, eu acho que os EUA são pragmáticos quanto a isso. Trump, obviamente, tem uma boa relação com o presidente turco Erdogan, e ele insistiu que não fosse excluído desse processo,
incluindo ele e os cataris. No Conselho de Paz, me parece uma posição de compromisso razoável. E, novamente, o compromisso que você oferece ao Netanyahu em troca disso seria nada de tropas turcas em solo, talvez empresas de construção, e eles farão parte das negociações diplomáticas e vocês realmente devem conversar, o que Trump já disse ao Netanyahu em várias ocasiões, mas acho que Netanyahu deve manter uma linha vermelha quanto à presença militar turca em Gaza, e simplesmente não acho que isso seria construtivo. Em resumo, acho que há espaço para um ganha-ganha, e os diagramas de Venn se sobrepõem o suficiente, por assim dizer, com Trump e Witkoff conduzindo o processo. Acho que podemos chegar a uma estrutura viável. Rich, analistas israelenses têm expressado preocupação ultimamente com a fase 2, citando o que chamam de modelo Hezbollah ou modelo Líbano em Gaza, que é o Hamas fazer um retorno simbólico ou desativação de algumas de suas armas e usar essa nova administração como cobertura para manter sua presença na faixa de Gaza, da mesma forma que o Hezbollah usou o governo libanês, se é que se pode chamar assim, para manter suas atividades no Líbano. Isso eles estão absolutamente certos. Esse modelo com o Hezbollah se retirando da face pública de seu governo, mas controlando as espécies de estruturas subterrâneas e tendo uma influência desproporcional em termos de forças militares e inteligência, isso não pode ser o modo como Gaza opera. É sensível demais, muito próximo ao coração de Israel. Ironicamente, a melhor solução é justamente aquela contra a qual o governo Netanyahu tem se posicionado: a implementação de uma estrutura de governo palestina alternativa. Temos isso, chama-se Autoridade Palestina. É imperfeito. Existem fragilidades administrativas, há corrupção e todo tipo de coisas. Mas veja bem, eu já trabalhei com essas pessoas. Eles querem viver em paz com Israel. E, seria fácil erradicar todas as pessoas simpatizantes do Hezbollah daquela região, mas não. Mas a economia política não é tão difícil assim. Os recursos e a autoridade sob a nova estrutura governante são transferidos por meio de pessoas que trabalharam na Autoridade Palestina e tecnocratas que não são membros do Fatah, mas que estão dispostos a trabalhar com eles e que são conhecidos no Zeora. E, aliás, muitas dessas pessoas são conhecidas pelos serviços de segurança israelenses. Há uma objeção política a elas, mas no sentido de segurança, o Mossad deveria, saber quem são essas pessoas. Então, não é difícil conseguir um grupo de administradores e pessoal de segurança, e desde que você tenha algum tipo de apoio externo para garantir que o Hamas não os jogue para fora dos prédios, como aconteceu em 2006, essa é uma estrutura viável. Mas eu acho que é preciso tomar uma decisão política de que não serão árabes externos que virão resolver isso. No fim das contas, se você quer substituir o governo do Hamas e evitar o paradigma do Hezbollah, é preciso colocar alguns palestinos que não sejam do Hamas no comando. E eles existem e você sabe quem são, então vamos dar poder a eles. Sim, Ali Sharet, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina, já foi nomeado para esse Conselho Administrativo de Gaza. Então, isso pode estar a caminho, mas como você disse, é politicamente muito difícil para o primeiro-ministro Netanyahu. Só vou observar que esperamos talvez algum tipo de cerimônia de assinatura na Conferência Econômica de Davos amanhã, mas quem sabe se essas coisas... Trump deve chegar lá primeiro, em um avião que cruze o Atlântico. Rich Hudson, obrigado por estar conosco na ILTV.